Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é seu canal Justiça em Foco Notícias nesse sabadão, dia 3 de agosto de 2024. É o sábado dos rappers, sim, está no ar o quadro História dos Rappers, meu amigo, minha amiga. Mas aqui, como é um quadro totalmente democrático, já abriu espaço, sim, porque tem playlist da História dos Rappers aqui no canal Justiça em Foco Notícias, sim, pessoal. Entrar em maratona que tem muita história bacana. Mas não tem apenas o rapper, sim, a começar pelo maior rapper de todos os tempos, Tupac Shakur. Mas abrimos espaços aqui também, pessoal, para o pop do inesquecível Michael Jackson, sua irmã Janet Jackson e o Jackson 5. Abrimos espaço aqui também, pessoal, para o funk romântico de Claudinho e Bochecha. Falamos também de rock, claro, como já falamos do Charlie Brown Jr. na última vez, falamos da história também do Mano Brown e os seus Racionais MCs. Pessoal, contamos a história do Racionais MCs e também do Mano Brown. Teve um vídeo à parte aqui, merecido homenagem ao talentoso e também polêmico Mano Brown. E assim como a história dos Racionais MCs, a história de Charlie Brown Jr. também merece um espaço aqui para dois dos seus principais componentes, Chorão e Champignon. Então hoje vamos começar contando a história dele, de Chorão, que tem tantos detalhes, tantas informações, pessoal, que não vai ter como fazermos apenas um vídeo para ver como é que é a vida de Chorão, né? Talentosíssimo e polêmico, mas muito amado músico brasileiro que infelizmente nos deixou em 2013, né, pessoal? Então vamos começar contando um pouco aí da vida de Chorão. Alexandre Magno Abraão nasceu em São Paulo dia 9 de abril de 1970 e faleceu também em São Paulo, pessoal, dia 6 de março de 2013. Mais conhecido pelo seu nome artístico Chorão, foi um cantor, compositor, skatista, cineasta, roteirista, empresário e músico brasileiro. Foi vocalista principal, letrista e cofundador da banda santista Charlie Brown Jr., que contamos, né, na última história dos rappers, foi contada a história do Charlie Brown Jr., tem playlist aí, está na playlist, pessoal. Foi formado em 1992, junto com Renato Pelado, Marcão, Champignon e Thiago Castanho, sendo o único integrante a participar de todas as formações. Com o Charlie Brown Jr., lançou 10 discos, que venderam mais de 5 milhões de cópias. Teve uma infância e adolescência difícil. A sua mãe era doméstica, fazia pastéis e cozinhava fora para ele entregar. Chorão vivia na rua, ia mal na escola, parou de estudar na 7ª série e frequentemente tinha problemas com a polícia. Com 21 anos, foi convidado a entregar uma banda com Champignon chamada WhatsApp. Acabou não dando certo, então montou o Charlie Brown Jr. Em 2007, Chorão roteirizou o filme O Magnata. Em 2009, lançou suas marcas de roupa, a DOC e La Plata. Faleceu aí no dia 6 de março de 2013, em São Paulo, aos 42 anos, vítima de uma overdose de droga, né, pessoal? Infância e a juventude de Chorão, pessoal. Alexandre Magno Abraão nasceu, como já dissemos, pessoal, em 9 de abril de 1970, no bairro de Vila Rosa, na cidade de São Paulo. Quando tinha 11 anos, seus pais se separaram. Na escola, nunca foi muito bem. Estudou até a 7ª série. Posteriormente, continuou seus estudos em Santos e parou na 7ª série, como já falamos, né, pessoal? Estudou sempre em escolas estaduais, envolvendo-se com os piores da turma, o que o conduzia a problemas. Quando quis levar os estudos a sério, foi para a escola particular, mas seu pai não tinha condições de pagar. O primeiro contato de Chorão com o skate, pessoal. Frustrado com humilhações como essa, Alexandre cessou seus estudos. Aos 14 anos, sua mãe sofreu um derrame e veio a falecer depois, pessoal. Nessa época, começou a andar de skate, o que o tornou uma de suas paixões. Seu primeiro skate foi feito com shape velho e roda de patins montado por conhecidos mais velhos. Teria começado a praticar o esporte com o grupo do Ibirapuera. No começo, só queria fazer parte do grupo, mas após um ano já competia, alcançando o 2º lugar. Geralmente estava sempre em 2 ou 3 ou 4 em primeiros lugares, pessoal, mesmo com um tênis inferior. Correu no Brasileiro no Sul e passou em primeiro em um dos dias. No outro dia, chegou a ficar em terceiro, porque tinha saído na noite anterior para comemorar, né, pessoal? Então aí
como comemorou muito um dia antes, no dia seguinte já não foi tão bem assim como foi no primeiro dia, né? Além disso, no mesmo período, cresceu também seu interesse por músicas, tendo como dificuldades financeiras acumulado discos. Ouvia Suicidal Tendencies, Grinders, Garotos Podres, Olho Seco, Ratos de Porão, que viriam a ser grande influência na sua carreira musical. Amadurecimento, primeiro filho e trabalhos. Alexandre pensava mais na diversão, no freestyle, um estilo de vida descontraído, sem apego a estabelecer-se fixamente em algum lugar ou a estabilidade profissional. Sua vida mudaria em 1989, com uma interrupção nas atividades de skate, porque não tinha tênis para poder praticar, e devido ao nascimento de seu filho, o que fez Alexandre começar a trabalhar. Chorão brigava com facilidade, chegando até a ter problemas com a polícia. Teria sido preso várias vezes por falta de documentos. Averiguação, briga. Uma das prisões foi supostamente uma prisão ilegal. Sua vida melhoraria por volta dos 22 anos. Seu pai não tinha dinheiro, queria ajudar, mas não tinha dinheiro. Sua mãe era doente e não tinha condição de estudar. Não conseguia emprego fixo por não ter se formado em nada e tinha um filho, então tinha que fazer alguma coisa em sua vida. Alexandre teve diferentes empregos. Trabalhou como corretor de imóveis, tendo trabalhado em 2 imobiliárias, sendo uma delas de seu pai, ambas em Santos. Era um péssimo corretor e ainda por cima não tinha sorte. Foi mandado embora de 2 imobiliárias, sendo que na de seu pai era constantemente demitido e readmitido. O pai de Alexandre tentou um negócio com cartões de Natal para que Chorão vendesse cartões de porta em porta, o que não o agradou. Com dificuldades relativas ao emprego, Chorão foi despejado seguidas vezes, tendo de conseguir dinheiro para alugar apartamentos temporários, de maneira que pagava os primeiros 3 meses e ficava até ser despejado. Nas 2 vezes em que Alexandre não saldou a dívida, seus móveis foram confiscados, o que serviria de inspiração para a composição Confisco. Mais tarde, pagou sua única credora com seus primeiros ganhos providos da gravadora. WhatsApp. Por volta dos 21 anos, Alexandre esteve em um bar em Santos, chamado Crepiere. Bêbado, tinha se separado da sua namorada, com quem era casado, e assistia ao show de uma banda chamada Matrix. O vocalista saiu para beber água e Alexandre subiu ao palco. Teria dito: "Aí, agora é comigo." Com o microfone, Chorão cantou improvisadamente a letra Suicidal Tendencies. Apesar de estar embriagado, foi convidado por um frequentador do bar para realizar uma audição no dia seguinte. O teste foi marcado para as 14 horas, mas Alexandre chegou às 11. Deram-lhe a letra em inglês, o que soou difícil para Chorão, por ter o inglês totalmente limitado, né, pessoal? Ela não tinha, né? Os nomes das manobras de skates e um pouco do que via no cinema era o que ele sabia, né, pessoal? A música e banda chamava-se WhatsApp. Pessoal, WhatsApp. Com o auxílio de um dos integrantes para aprender a música, Alexandre realizou os testes aos berros e, quando saiu, teria ouvido o guitarrista dizer: "Melhor do que ele, a gente não vai arrumar mesmo." 2 dias depois, gravariam uma coletânea da Rádio 95, de Santos. A banda já tinha mandado essa fita com a canção e sido selecionada, mas no meio tempo, houveram uma briga que culminou na saída do vocalista, que precedeu aí o Chorão, pessoal. Nenhum membro da banda se manifestou sobre a coletânea a Alexandre. Quando foi ao estúdio, tinha no máximo 3 dias como músico. Muito rouco, depois do teste, foi-lhe dito: "Pô, legal, a tua voz não acaba." Chorão teria perdido a voz por 2 dias. Foi gravar sem voz alguma, mas com êxito e recebeu elogios dos técnicos de estúdio. "Esse cara é muito engraçado, canta pulando. Esse moleque tem maior personalidade, não sabe cantar nada, mas vai longe." Entretanto, o disco WhatsApp nunca foi lançado por motivo que o motivo é desconhecido, pessoal. Quando o baixista do WhatsApp deixou a banda, Chorão veio a conhecer Champignon, novo baixista, que passou a integrar a formação, na altura com 12 anos de idade, o que mais tarde viria a ser membro aí do Charlie Brown Jr., que também vai ter sua vida contada aqui, pessoal. Então vem aí o Charlie Brown Jr. Tempo depois, Chorão e Champignon convidaram o baterista Renato Pelado, vindo de bandas como Cidade, como Ecossistema, Jornal do Brasil, entre outros projetos. Mais tarde, Marcão e Tiago Castanho
completaram aí a primeira formação da banda Charlie Brown Jr. A banda, ainda sem nome, continuou a se apresentar na cidade. Chorão considerava o grupo como filho de uma geração de músicos e bandas como Raimundos. Nos anos 90, Chorão considerava Rodolfo Abrantes, o vocalista dessa banda, como o melhor do Brasil. Inclusive, o Chorão esteve presente em uma igreja onde o Rodolfo Abrantes estava cantando louvores, e onde ele escreveu em uma música chamada Só os Loucos Sabem. Enquanto ele ouvia a voz do Rodolfo, ele compôs aí a música Só os Loucos Sabem, pessoal. Mas vamos continuar aqui. Fundei e batizei a banda com esse nome em 1992, contando aí o Chorão, né, pessoal? Foi uma coisa inusitada. Trombei literalmente com uma barraca de água de coco que tinha o desenho do Charlie Brown e aquele personagem de Charlie Schulz, mais conhecido por ser dono do Snoopy. E o Júnior é pelo fato de sermos filho do rock, disse o Chorão. A sonoridade do grupo tinha influências de grupos como Sublime, Bad Brains, 311, misturando hardcore, skate, reggae. Por volta de 1993, já com essa formação da banda, o quinteto teve suas primeiras apresentações em Santos e São Paulo, especialmente em campeonatos de skate. Uma fita demo foi entregue a Rick Bonadio, presidente da Virgin Records no Brasil. Foi a produtora dos Mamonas Assassinas, pessoal, que se interessou pelo grupo e os contratou. Com uma demo de 3 faixas, surgiu o primeiro disco do Charlie Brown Jr., produzido por Tadeu Patola e Rick Bonadio, com o selo Virgin Records. Nasceu então o álbum Transpiração Contínua e Prolongada, produzido aí por Rick Bonadio. E bem recebido pelas rádios, com faixas em O Couro Vai Comer, Proibida para Mim, Tudo que Ela Gostar de Escutar, Quinta-feira e Game O Anel, vendendo 500 mil cópias. Na época, o baixista Champignon era menor. Consequentemente, sempre que a banda se apresentava em casas noturnas, era necessária uma autorização judicial para que o jovem baixista pudesse aí acompanhar a banda, né, pessoal? A morte do pai de Chorão. Em meados de 2000, Chorão perdeu o pai. Passei por várias dificuldades nesse ano, desde financeiras. Eu perdi meu pai. E você tem que tentar lidar com isso numa boa. Até você aceitar, rola uma mudança, uma metamorfose, declarou Chorão na época, pessoal. A banda, compreendendo a perda de Alexandre, decide dar uma parada, dar um hiato, né, pessoal? A morte de seu pai quase o levou a deixar a banda, sendo perceptível nas letras, ouviu-se falar e talvez metade do caminho. Levou 6 meses até que Chorão, desengrenhado e com 20 quilos a mais, sedentário, desmotivado, conseguisse se reerguer. Ele entrou em depressão, né, pessoal? Depois da morte do pai, entrou uma depressão muito profunda. Né, durou alguns meses, né, como falamos aqui agora. Durante o mesmo tempo, os demais integrantes, Champignon, Thiago Castanho, Marcão e Renato Pelado, continuaram aí estudando e praticando música. Polêmicas, pessoal, o suposto ataque a um jovem em Santos. Em janeiro de 2003, um rapaz de 17 anos foi até uma delegacia em Santos e registrou um boletim de ocorrência contra Alexandre. Segundo o jovem, Chorão teria desferido um tapa em seu rosto após a vítima dizer que não gostava do Charlie Brown Jr. Em comunicado, Chorão informou que apenas agrediu verbalmente o rapaz, já que ele teria dito palavras depreciativas sobre o seu conjunto. Completou dizendo que o garoto queria 1 minuto de fama. Discussão com Baduí do CPM 22. Em 2003, durante um show realizado em São Paulo, Chorão instigou uma briga entre si e Baduí, vocalista do CPM 22, devido a um descontentamento gerado por comentários feitos em uma revista. Teve uma revista que publicou uma coisa que não era para pôr. Foi uma brincadeira em off. Foi combinado que era só uma brincadeira, que não seria publicado. Mas os caras publicaram e o Chorão com certeza deve ter ficado chateado. E o cara da revista ficou espetando, insistindo, até que a gente brincou. Daí já era. Japinha, baterista do CPM 22, sobre a polêmica aí com o Chorão, pessoal. Dias após a morte de Chorão, Badawi deu uma entrevista ao portal R7 afirmando que eles haviam se acertado e que as polêmicas tinham ficado no passado. Segundo Badawi, apesar de termos umas desavenças no passado, as coisas ficaram esclarecidas entre nós. E é uma pena que a gente não tenha se fortalecido aí, né, na amizade. Lamentou aí, né? Comercial da Coca-Cola e briga com Marcelo Camelo e discussão com fã. Em 2002, Chorão foi garoto propaganda de uma peça publicitária da Coca-Cola.
divulgando a promoção no estilo. Esta parceria com a Coca-Cola teve seu auge em 2006, na ação Estúdio Coca-Cola, um programa veiculado à MTV, que promovia encontros musicais inusitados. Em 2008, o projeto misturando o rock do Charlie Brown Jr. com a MPB de Vanessa da Mata. Segundo Cláudia Colafero, então diretora de marketing da Coca-Cola, o Charlie Brown Jr., encabeçado por Chorão, apareceu como representante da geração de quem tem 14 a 19 anos. Por isso aí a escolha. E aí, pessoal, o que vocês estão achando até o presente momento desse conteúdo? Deixe seu comentário o que você acha sobre a vida do nosso querido Chorão, poeta rock, né? Poeta do rock, o Chorão. Deixe seu comentário, deixe também o seu like é extremamente importante. Se você gostou, dedinho para cima, pessoal. Se você não gostou, dedinho para baixo, que é para nós podermos melhorar, né, pessoal? Queremos saber a sua opinião. Ainda não é inscrito no canal? Então eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, que ainda não é inscrito no canal, acabou de chegar aqui no nosso vídeo, no nosso conteúdo. Nem precisa nem esperar o vídeo terminar, não, pessoal. Taca o dedinho lá no botão inscreva-se e ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. E o seu like, pessoal, ele é muito importante para que o YouTube venha reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância e os recomende para quem não é inscrito no canal. Até o seu dislike também, pessoal. Tudo isso o YouTube reconhece, né, como relevante e recomenda para quem não é inscrito no canal, para pessoas tão especiais como você que chegou aqui a este conteúdo. E vamos continuar a falar um pouco mais sobre a vida aí do poeta do rock, o Chorão, pessoal. Vamos lá. Em 2004, Marcelo Camelo, vocalista da banda Los Hermanos, durante uma entrevista concedida para a revista da Oi, criticou a participação de Chorão no comercial, no estilo da Coca-Cola. Camelo disse: esse negócio de fazer comercial para a Coca-Cola é um desdobramento da indústria. A gente rejeita esse negócio de vender atitude. E ainda disse: o Charlie Brown Jr. é uma banda da qual temos discordâncias estéticas. São precursores desse estilo que combatemos. As declarações de Camelo irritaram profundamente Alexandre. O primeiro encontro de ambos, após a polêmica declaração de Camelo, foi em voo, em 2 de julho de 2004, a caminho de Piauí. Ambas as bandas iriam se apresentar no Piauí Pop Festival. Percebendo que Camelo estava no mesmo voo, Chorão declarou em voz alta: vou atropelar as bandas que falam mal do Charlie Brown. Pessoal, deu o que falar aí, essa situação. Após o voo no aeroporto de Fortaleza, Camelo teria se aproximado de Chorão, que o agrediu com um soco. Chorão alegou que também foi ameaçado e agredido. Após a briga entre ambos os músicos ganhar repercussão na imprensa, a assessoria do Charlie Brown Jr. divulgou uma nota lamentando a discussão e afirmando que os ânimos se exaltaram entre ambas as partes e garantindo que tudo foi um incidente isolado, pessoal. Vamos lá continuar falando dessa polêmica, né? Alguns dias após o incidente também, Chorão formalizou um pedido de desculpas via site oficial da banda Charlie Brown Jr., pessoal. Entretanto, dias mais tarde, a banda Los Hermanos iniciou 2 processos judiciais contra Chorão, sendo um na comarca do Rio de Janeiro, pedindo uma indenização por danos morais e materiais, e outro em São Paulo, na qual o grupo exigiu R$ 43 mil para compensar os cachês de shows e eventos que foram cancelados após a agressão. Meses depois, uma adolescente que estava na plateia do programa Altas Horas questionou Chorão a respeito desta polêmica passada. Além de responder rispidamente que não devia satisfação a ninguém, ele ainda cantou versos ofensivos direcionados a ela. A patricinha da plateia usava piercings, roupas e até calcinha comprado pelo papai. Envergonhada, a espectadora fez gestos obscenos e chorou. Em 2009, no programa Ensaio, exibido da TV Cultura, o Charlie Brown Jr. se apresentou e Chorão deu depoimentos sobre vários aspectos da carreira da banda, inclusive o incidente com Marcelo Camelo. Chorão contou que durante um bom tempo se sentia perseguido pessoalmente por Camelo, que isso vinha lhe irritando e que quando a confusão aconteceu, foram os integrantes dos Los Hermanos que partiram para cima dele, que teria apenas se defendido. Por fim, ele fala que não tinha nada contra Marcelo Camelo e, ironicamente, diz: Camelo, eu te amo. Sem você, o Brasil não seria o mesmo. Polêmico aí, Chorão, né? Chorão sendo Chorão, né, pessoal? Em 2015, 2 anos após a morte de Chorão e 11 do incidente, o processo aberto pelo Los Hermanos ainda estava em trâmite na justiça, pessoal. Crises de relacionamento com os integrantes do Charlie Brown Jr.
Em 2005, devido às constantes brigas que aconteciam desde o início da banda, Chorão se desentendeu com todos os membros originais do Charlie Brown Jr., que se despediram da banda. O lance da banda foi um desentendimento com o empresário Pipo e o Chorão. Comprou ele. Então eu, o Marcão, Pelado, fomos cada um para o seu lado. Tem coisas aí que não podem ser abertas porque são particulares e prefiro nem falar. Neguinho aí até parou de tocar porque ficou abalado com a situação. Não acreditou. Na boa, eu não quero ficar falando mal dele, do Chorão, jogando bomba. Quero mais que ele fique bem rico, bem milionário e me esqueça. Esqueça a gente. Tem uma parte que não pode ser falada. Todo mundo gostaria de saber, mas a gente tem um acordo de ser campeão à época, né, pessoal? Muito bem, né? Pouco tempo depois, em uma outra entrevista, Champignon afirmou que ficou magoado pelas declarações do cantor de que ele fazia tudo na banda. Ele falou no Faustão que faz 100% de tudo. Isso é desrespeito com o Marcão, comigo e com o Pelado. Na época, ele inclusive contratou novos instrumentistas, Heitor Gomes no lugar do Champignon e André Pinguim Ruas no lugar de Pelado, enquanto Thiago Castanho retornou à banda depois de 5 anos e acabou virando o único remanescente da formação original, junto com o Chorão, né, pessoal? 6 anos após o incidente, Champignon, Marcão voltaram ao grupo. Porém, em um show realizado em 2012 em Apucarana, no Paraná, Chorão fez um discurso contra o baixista Champignon no meio da apresentação. Ele falou mal do parceiro com quem dividiu o palco no momento, afirmando que o mesmo deveria ficar muito grato por ter sido aceito de volta, já que só decidiu voltar para a banda por causa de dinheiro. Champignon então deixou o palco e o show prosseguiu sem o baixista. Chorão ainda ironizou a atitude do colega, brincando com a plateia. Alguém sabe tocar baixo aí? Disse Chorão no dia do show, né, pessoal? Dias depois do incidente, os dois publicaram um vídeo na internet pedindo desculpas aos fãs. Expulsão de um voo. Em 2008, Chorão foi expulso de um voo com destino a Manaus, acusado pela Gol de ter se recusado a desligar um aparelho eletrônico com o avião na pista. Alexandre alegou que apenas usava seus fones de ouvido e que havia sido insultado pela comissária de bordo. O problema gerou um atraso de aproximadamente 1 hora e 40 minutos no voo. Problemas com drogas e separação da segunda mulher. Em uma entrevista dada dia após a morte de Chorão, sua viúva, a estilista Graziela Gonçalves, afirmou que o cantor era dependente de drogas e que a dependência piorou em 2005, quando ele se entristeceu com o fim da formação original da banda. Ela informou que a dependência não era de crack, mas sim de cocaína. Graziela disse que ela, a primeira mulher do músico, Thaís Lima, o filho de Alexandre, então com 23 anos, e a empresária da banda chegaram a procurar um advogado para providenciar a internação involuntária de Chorão. Não deixaram que ele fosse internado. Não foram os familiares, foi por causa do trabalho. O Chorão sempre achou que tinha controle sobre a situação. Ele estava havia 1 ano e meio usando drogas compulsivamente. Isso aí, né? O apartamento do cantor na zona oeste da capital paulista seria reduto de Chorão para o consumo de drogas, o que incomodava Graziella. Por conta disso, em meados de 2012, após 15 anos de casamento, Chorão e Graziella se separaram. Na mesma entrevista dada dias após a morte do vocalista, ela afirmou que havia se separado de Chorão há 4 meses em uma tentativa de trazê-lo de volta, por conta da dependência química. A estilista revelou ainda que ela e Chorão nunca chegaram a se separar definitivamente e tiveram muitas separações durante a relação por causa da dependência química do cantor. Nós estávamos afastados em razão do que estava acontecendo com ele. Lutei por ele até o fim. E, infelizmente, quem ganhou essa guerra foi a droga, que estava acabando com todo mundo. Em dezembro de 2012, Chorão confessou no Caldeirão do Hulk que ainda gostava de Graziella, mas que se sentia solteiro e que a canção Céu Azul foi inspirado nela, né, pessoal? Então, vamos encerrar essa parte aqui do vídeo, a primeira parte sobre a vida de Chorão. E no próximo sábado vamos falar aí da segunda parte da vida de Chorão, a sua morte, a repercussão, as homenagens. Aguardo você, pessoal, no próximo sábado dos Rap, abrindo aí espaço para contar a vida do músico do Charlie Brown Jr., Chorão. Aguardo vocês a segunda parte. Inscreva-se no canal Justiça em Foco Notícia, deixa seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse conteúdo se desejar.
Siga-nos nas redes sociais, sim, tem canal Justiça em Foco, notícias em todas as redes sociais, pessoal. E não se esqueça, fique conosco, porque aqui vocês sabem, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.